Louco, na verdade, é o tolo, que não busca respostas. Poucos levam a sério o sério. Deus governa o mundo com dualidade. Se for só à direita, o que é que vai acontecer com o mundo? Por isso que Deus governa o mundo com sextra e dextra. O nome disso é dualidade. Dualidade é liberdade. E liberdade é democracia. A democracia divina funciona com direita e esquerda. Por quê? Porque um é o governo para a elite e o outro é o governo para os pobres. E assim vai gongorreando a montanha russa. A gente sobe e desce, mas também a montanha americana. Porque você tem que ter um governo que dê algumas migalhas aos pobres, para que eles não morram. Afinal, sem escravos, o que será da elite? E tem que ter o governo da elite, para que a elite possa ter um governo perpétuo, vitalício, não é? Então, o que você faz? Você mescla, é o óbvio. Rema direita, rema esquerda, asa da direita, asa da esquerda. Isso é dualidade. Um ex tem que saber disso. Os dominadores, o Comitê dos 300, os olimpianos, os deuses, os senhores do mundo. Esses 300 são os Kaiser, os Césares, os Gideões do Iar, os sábios de Sião, a mão de Deus oculta, e quase todos são judeus. Deus no comando desta dualidade temporal, para o atemporal. Senhores do mundo, senhores de Salomão, Deus governa através deles. Olha, nada do que você vê é novo. Os fariseus criaram as sinagogas, uma forma de levar o templo até as pessoas, uma visão celular judaica. O templo não era suficiente, tinha que levar o templo até as pessoas. As sinagogas foram criadas em 200 antes de Cristo, e nos seus dias já existia mais de 400. E agora, em nossos dias, 2000 anos depois, o que mudou? Nada. As igrejas têm os templos sede e as filiais nos bairros para arrecadar mais. Criaram uma tradução da Bíblia unificada, que é a Septuaginta, para evangelizar o mundo com o Tanar, a palavra de Deus. Trabalho que os apóstolos já fizeram. O Evangelho é o anúncio do reino para o mundo. Por isso foi ensinado para toda a criatura pelos apóstolos do Senhor. Por isso disseram: vamos, está na hora. Não tem sentido falar que estamos nos últimos dias. Últimos dias a gente está desde Jesus. Os últimos dias é porque é quinta e sexta, são os últimos 2 milênios. A Primeira Guerra Mundial foi para fazer um estado da Palestina. A Segunda Guerra Mundial foi para fazer o estado de Israel. A terceira será para a construção do terceiro templo. Nos dias de Jesus, há 2000 anos, Israel estava sob o domínio do Império Romano. Os zelotes, angustiados com o jugo romano, se prepararam para uma revolta armada. E em 66, 67, 68, 69, 70, depois de Cristo, guerra, o micro-apocalipse. 37 anos depois da morte de Jesus, tudo ficou queimado, até o Monte das Oliveiras. 500 judeus foram sacrificados por dia. A igreja primitiva e Paulo
demorou 14 anos para entender que não precisavam guardar o sábado. Os discípulos demoraram 14 anos para entender as coisas. Evangelho é campanha política, o anúncio da vinda do rei. Ele é o maior marqueteiro de todos os tempos. O seu marketing continua depois de 2000 anos a todo vapor, com eficiência inigualável. 3 milhões de hebreus foram assassinados até chegarem na terra de Canaã, a terra prometida. E ainda dizem que Deus é bom o tempo todo. Quanta ignorância! 613 preceitos da Torá, armadilha do Deus Jeová, Primeira Bíblia, Velho Testamento. Disse o Criador, concernente a esse mundo crivo: sua vida estará sempre por um fio. Passarão os dias e as noites com medo, sem ter certeza se sobreviverão. Deuteronômio 28:66. Tudo é sistema e Deus é um sistema. Os judeus serão enganados pelo Messias deles, pois esse é o agremiador da palha. Deus pediu gratidão e o homem criou o culto, a missa e a liturgia religiosa. Deus pediu que o homem fosse sensível ao bem, a sua voz na consciência, e o homem ritualizou criando rezas. Os fariseus criaram o exclusivismo. O diabo foi criado no século VII pela Igreja Católica e colocaram chifres no século VIII. A filosofia é a mãe de todas as ciências. E aí, o que vai ser? Vai aprender para não errar ou vai errar para aprender? Irmão não é sanguíneo, irmão é espiritual. A pior prisão é a prisão familiar. Louco, na verdade, é o tolo, que não busca respostas. Em 200 a.C., nasceram os fariseus, as sinagogas, o Talmud. Havia 2 séculos que pessoas apareciam e diziam: eu sou o Messias. A Bíblia tem 56 mil erros de sinônimos. Adão foi o primeiro homem sapien do crivo. De Adão até a construção do Templo de Salomão, 3.000 anos. O Templo de Salomão foi destruído em 586 a.C. pelos babilônios, quando invadiram Jerusalém. Deus matou 10 milhões na primeira Bíblia. Velho Testamento, o diabo só 50. A graça é a bênção definitiva. O ex é uma consciência holística, visão das coisas que aconteceu e que ainda vai acontecer e que está acontecendo. 365 vezes na Bíblia não temas. Nos originais é evolua. O espírito, anjo da guarda, não guarda. Ele grava e entrega a gravação para Samael, o anjo da morte. A glândula pineal forma-se com 50 dias. É quando vem o espírito para habitar no templo de carne, corpo humano. Depois da morte do boneco de carne, o espírito fica ao lado do corpo durante 72 horas, 3 dias, já com toda a gravação, dossiê, filme, autos do processo do seu julgamento. A cabeça do homem é Adão e o corpo é Eva. Olha que interessante. Agosto é um mês muito desgraçado para Israel. O primeiro templo de Jerusalém foi destruído por Nebuzaradã e Nabucodonosor, exatamente nos dias 12 para 13 de agosto. Numa noite, uma invasão terrível. Eles já estavam sitiando a cidade há tempo, e foi ali que desapareceu a Arca da Aliança. Então, o dia 13 de agosto, para um judeu,
É um dia desgraçado. Foi um baque terrível para eles. Muito tempo depois, reconstruíram o segundo templo com a ajuda do grande líder Zorobabel. E Jesus disse que, na geração dele, esse templo seria destruído. Os zelotes começaram a revolução em 66, terminou em 70. E sabe quando essa revolução começou? Em 66. Mas a guerra final, o ataque de sitiar Jerusalém e chegar no templo de Javé, a provocação final do general Tito, foi do dia 6 de agosto ao dia 30 de agosto de 70. Então o primeiro e o segundo templo foram destruídos no mês de agosto. É por isso que existe uma data, o Tisha B'Av. Trata-se de uma data importante na história do judaísmo, que é dedicada ao luto e à reflexão. Vai desde ao pôr do sol até ao anoitecer do dia seguinte, em memória, para lembrar da desgraça, da destruição dos dois templos. É o dia da tristeza deles. Ajude o canal a crescer com a sua inscrição, com a sua curtida, com o seu comentário. E ele terá mais relevância dentro do YouTube. Forte abraço.